Então, agora a gente vai fazer uma revisão de aterosclerose, hipertensão, DAC e as valvopatias. Na próxima, a gente continua com a miocardite e também a ICC, que vai ser um complemento disso daqui que a gente viu aqui. Então, vai ser uma videoaula mais rápida. Então, vamos começar com a aterosclerose. O que é a aterosclerose, né? Que vai ser o acúmulo de gordura nas artérias coronárias e esse acúmulo de gordura vai dificultar o fluxo do vaso. Então, primeiro você vai ter um irritante. O que vai ser esse irritante? O irritante vai ser algo que vai estar atrapalhando o funcionamento do endotélio. Esse elemento vai ser os lipídios, principalmente no caso da aterosclerose. Vai ser o LDL e colesterol. Porém, você também tem as toxinas. Então, a pessoa que ela fuma, ela acaba tendo essa liberação de toxinas que faz com que também tenha essa aterosclerose. Então, qual é a fisiopatologia? Primeiro, você vai ter um dano ao endotélio. Então, esse endotélio ele vai estar lesado, seja pelo aumento da pressão arterial sistólica, crônica, nesse caso, a crônica que gera hipertensão. Então, esse aumento de pressão faz com que você tenha um dano no endotélio. Quando danifica o endotélio, o colesterol que está solto no sangue, ele acaba se ligando nesse endotélio, ele acaba se agredindo, se tendo essa força de cisalhamento no endotélio. Então, esse LDL, ele vai começar a se chocar aqui no endotélio. Quando ele começa a se agregar aqui, ele começa a ter um acúmulo desse LDL. E os macrófagos, que no sangue eles são os monócitos, né? E quando eles se aderem são os macrófagos. Esses macrófagos, eles vão começar a fagocitar. Só que o que acontece? Esses macrófagos, eles vão fagocitar, eles vão acabar virando uma célula espumosa, porque eles vão juntar mais e mais macrófagos e eles vão fagocitar gordura, e não patógeno, é gordura, e acaba virando uma célula espumosa. E aí, quando ele acaba tendo esse processo, ele acaba lesando ainda mais esse endotélio. E a camada muscular, que está abaixo dessa camada endotelial, ela vai começar a migrar. Então, essa camada endotelial vai começar a sair aqui. E aí ela sai e libera cálcio. Esse cálcio forma uma casca. Essa casca tem colágeno com elastina. E o que acontece? Esse cálcio, ele faz com que fique rígido essa região. Então, deixa a artéria rígida nesse caso. Então, acaba deixando a artéria mais rígida. E isso pode gerar uma obstrução nessa região, que pode ser uma obstrução total. Então, você pode obstruir aqui toda essa região da artéria e a pessoa ela pode ter uma morte súbita por conta disso, porque se não tiver vaso colateral, não vai conseguir suprir essa região e vai ter necrose. Então, o sangue ele não vai conseguir passar e você vai ter morte do músculo que é irrigado pela artéria, então, e consequentemente você vai ter morte de miocárdio. Então, essa é a fisiopatologia da aterosclerose, como ela acontece. Aí a gente entra na doença arterial coronariana. A doença arterial coronariana, a gente vai ver que vai ser a cardiopatia isquêmica. Então, a cardiopatia isquêmica, ela é consequência da redução do fluxo sanguíneo coronariano. Ela vai resultar, na maioria dos casos, 90% dos casos, dessa aterosclerose, desse processo que a gente acabou de ver, das artérias coronárias, que vai vir com trombose e ou vasoespasmo. Nesse caso, na clínica, ela pode envolver síndromes cardíacas, que vai ser angina, um infarto e uma DIC, que é um sinônimo de DAC, né, a DIC, com ICC. E aí você vai ter uma descompensação progressiva. Nesse caso, você vai ter um resultado de lesões. O que acontece nesse caso? A DIC, ela vai ser uma consequência da perfusão inadequada em relação às demandas. Então, você não vai conseguir ter uma perfusão dos tecidos de forma que seja necessária, que é a demanda do miocárdio. Então, ela vem como resultado da combinação da oclusão aterosclerótica pré-existente da artéria coronária com trombose sobreposta ou vasoespasmo. Então, essa é a explicação teórica da DIC. É isso que você precisa colocar como causa, qual é o processo, explicar o processo. Qual o evento que vai desencadear essa DIC? Ela vai vir por uma ruptura súbita de uma placa, que é parcialmente oclusiva. Pode haver também a formação de fissuras ou a ulceração das placas. Então, normalmente, a ruptura súbita de uma placa que está oclusiva,
e você pode formar fissuras ou ulceração dessas placas. Nesse caso, como que vai ter essa resposta, né, desse processo? Então, o que acontece? Você vai diminuir o ATP, porque você vai ter uma cardiopatia isquêmica, então você acaba tendo diminuição do fluxo de oxigênio. Então, quando você diminui o fluxo de oxigênio para essa irrigação, você diminui o ATP. Diminui o ATP, você diminui a fosforilação oxidativa. Diminui a fosforilação oxidativa, você aumenta a glicólise, que consequentemente aumenta o ácido lático, ou seja, ela gera o ácido lático. E o que acontece? Esse ácido lático é quem vai promover a dor, então quem vai gerar essa dor que o paciente sente da angina. Então, o que acontece? A isquemia, o miócito, ele acaba perdendo a contratilidade por conta disso, porque não tem esse ATP que é necessário para que ele seja contrátil. Então, gera uma isquemia grave que vai ter também o processo de reperfusão, que ela vai ocorrer por trombólise e angioplastia. Então, nesse caso, agora a gente entra no infarto. O que acontece? O infarto vai ser uma necrose do músculo cardíaco, que é consequência da isquemia. Como o Robbins colocou, ele fala sobre as mulheres estarem protegidas desse infarto durante a fase reprodutiva. Então, as mulheres vão ter baixa incidência durante essa fase reprodutiva, porque elas têm o hormônio que é o estrógeno, que vai servir como um protetor dessa doença. Só que quando essa mulher ela entra no climatério, ela aumenta a chance dela ter um infarto. Então, aumenta o risco e a DAC. Patogenia. A maior parte vai ser causada por trombose aguda de uma artéria coronária. Então, quando tem uma trombose, que a gente já viu da trombose, quando você fecha aquele vaso, você acaba tendo, impede a passagem de sangue, e esse trombo ele pode ser elevado, pode virar pequenos trombos, e aí você pode ter uma oclusão de uma ou mais artérias. Então, a maior parte vai ser causada por uma trombose aguda de uma artéria coronária. Como você vai ter a oclusão dessa artéria? Então, uma placa de ateroma, ela pode ser erudida e romper, ou romper subitamente. Então, essa placa que ela tá lá no vaso, ela pode estar aqui e aí, de repente, ela pode romper. A gente viu nessa placa que ela tem o quê? Que ela tem gordura, que ela tem célula espumosa. E isso tudo vai gerar o processo que vai ocluir mais artérias. Então, você pode tampar uma artéria coronária nesse caso. E o conteúdo necrosado da placa vai acabar entrando em contato com o sangue, que vai ser levado para outras áreas de irrigação. E aí a pessoa ela acaba infartando. As plaquetas, elas vão se aderir nessa região, e quando elas começarem a se agregar, elas vão causar mais agregação plaquetária. E também isso gera o que vai gerar o vasoespasmo. Vai ter ativação da coagulação, devido ao fator tecidual e fator de crescimento, que aumenta o trombo. E em minutos, o trombo ele pode obstruir totalmente o lúmen de uma artéria coronária. Então, isso que gera a oclusão de uma artéria coronária, que é quem gera o infarto. Então, primeiro você precisa entender o que gera uma oclusão dessa artéria para você entender o que vai gerar esse infarto. Então, a patogenia vai consistir nesses dois. No caso da trombose aguda de uma artéria coronária e como essa trombose vai interferir nesse processo. Os tipos. Os tipos vão ser o transmural, que é quando pega a parede toda do vaso. Então, nesse caso, você tem supradiastite e vasoespasmo. Os subendocárdicos, que é infarto apenas dentro do vaso. O microscópico vai ser que você vai fechando, você vai ter aterosclerose e ela vai acabar fechando essas regiões. Você também tem o microscópico no caso de endocardite, que gera microinfartos. Você tem modificação de infarto por meio de reperfusão, que vai consistir na trombólise, que você vai dissolver esse trombo por meio da angioplastia ou cirurgia de bypass. Fatores para a lesão. Primeiro, você tem a disfunção mitocondrial, que vai ser ruptura de membrana, tumefação e apoptose, hipercontratilidade de miócitos, você tem dano ao citoesqueleto, radicais livres vão danificar os miócitos e a necrose, que vai ter a ativação desse processo de infarto. Então, a necrose vai ser o fim desse processo, né?
E a repercussão você só pode ter por meio de uma trombólise, seja pela angioplastia ou pela cirurgia. Então, aqui é uma parte que no livro é só um trechinho mesmo, que vai ser da arteriosclerose, que a definição vai ser endurecimento das artérias, espessamento e perda da elasticidade da parede arterial. A aterosclerose a gente já viu o processo. E agora os aneurismas. O que acontece? O aneurisma, ele vai ser uma dilatação vascular associada à fraqueza da parede. Então, você tem dois tipos de aneurismas, que são o verdadeiro, que é nesse caso o aneurisma verdadeiro sacular ou fusiforme, que vai ser a dilatação da parede do vaso, então esse vaso vai acabar dilatando, e o pseudoaneurisma, ou aneurisma falso, que é quando parece um aneurisma, você rompe parede, mas ainda consegue ser tamponado, então você consegue tamponar esse processo. Aneurisma de aorta abdominal, ela vem como consequência da aterosclerose, então a gente já falou da patogenia da arteriosclerose, só que ela está envolvida em todos os outros processos que a gente acabou vendo aqui. A dissecação, o sangue, ele entra e aí ele se espalha nos planos que são laminares da camada média e forma um canal que é preenchido de sangue dentro da parede aórtica. Então, isso que vai ser a dissecção. O sangue entra, disseca a parede que está entre a camada íntima e a média ou que está no meio da média. Quais são as causas? A aterosclerose gera fragilidade de parede, a aterosclerose, então a principal causa é a aterosclerose, e a hipertensão, que vai gerar um quadro maior de pressão, então a pressão está aumentada na parede do vaso, e você aumenta a chance desse vaso dilatar. Hipertensão crônica agora. A hipertensão, o que acontece? Ela pode ser primária, que vem de uma causa desconhecida, ou secundária, que é aquela que vem de diabetes, que vem de doença renal e endócrina. Na diabetes, a hiperglicemia, ela acaba gerando lesões vasculares diretas, que pode afetar a função cardíaca. Então, a gente vai ver agora o processo. Então, o que acontece? Então, como acontece esse processo todo da hipertensão? Quando você tem um quadro já gerado de hipertensão, ele vai aumentar, você vai ter um aumento da pós-carga. Esse aumento da pós-carga é quem gera uma tensão na parede do ventrículo, que vai ser necessária para superar a resistência de saída do sangue para as artérias. Isso leva a uma disfunção sistólica, que vai vir acompanhada da hipertrofia do ventrículo esquerdo, por exemplo. Então, no caso do ventrículo esquerdo, você vai ter uma hipertrofia dessa região, que está associada à disfunção da sistólica, que também pode vir junto com a disfunção diastólica. Isso gera uma insuficiência cardíaca. Então, essa é a primeira parte, a hipertensão. Ela gera aumento de pós-carga, que gera uma tensão na parede do ventrículo, que é uma pressão que é necessária para superar a resistência de saída do sangue pelas artérias. Isso leva a uma disfunção sistólica, que consequentemente pode gerar também uma disfunção diastólica. Quando gera essas duas, você tem uma insuficiência cardíaca. Isso faz o quê? Com que aumente a demanda de oxigênio do miocárdio. Só que essa demanda de oxigênio, mesmo aumentada, você não consegue suprir. Então, você tem um baixo suprimento de oxigênio para o miocárdio. Então, a artéria, ela fica submetida a mais pressão e essa pressão fica muito elevada e vai aumentar o risco para desenvolver ou acelerar uma aterosclerose. Então, a pessoa ela pode não ter esse processo, porque ela ainda não teve dano de endotélio. E aí, quando você danifica esse endotélio, por conta desse aumento de pressão, você vai gerar ou você vai acelerar o processo da aterosclerose. Consequentemente, esse processo de aterosclerose acelerada, você pode acometer os vasos coronarianos, cerebrais ou da aorta. Aí, o que acontece? Essa hipertensão gera dano arterial, que faz com que a parede dos vasos elas fiquem mais enfraquecidas. Então, a destruição dos componentes que são elásticos, ele pode apresentar na perda da resistência da parede do vaso, que está associado a esses efeitos, hemorrágicos. Então, o que acontece? A destruição dos componentes elásticos, ela vai gerar perda de resistência da parede do vaso.
Então, você vai ter problemas, pode acometer vasos cerebrais, renais e oftálmicos, que aí você entra na retinopatia, porque você teve um enfraquecimento da parede do vaso e isso gerou um vaso enfraquecido, gerou a retinopatia. Então, o que acontece com a hipertensão? A hipertensão, ela pode vir pelo ambiente, então ela tem o fator ambiental e o fator genético. Então, o fator ambiental vai ser a obesidade, a questão do climatério, a diabetes, o sedentarismo e o estresse que pode gerar. Então, o que acontece? Todos esses mecanismos aqui, então, o sistema renina-angiotensina, peptídeo vasoativo, tudo isso vai mexer na função da estrutura e a estrutura do coração. E o que acontece? Isso mexe com débito e resistência. Então, você acaba aumentando ou diminuindo esse débito. Então, você faz com que a pessoa ela tenha hipertensão. Se você aumentar muito o débito ou pode aumentar a resistência, né? Ou se você aumenta a resistência, você acaba tendo o quadro de hipertensão. Agora, a gente entra nas valvopatias, que elas são a parte que, assim, necessária para você entender a aula de CC. Por quê? Porque a gente entra no diferença de estenose e insuficiência. O que vai ser estenose? Estenose é quando você tem falha na abertura. Então, você não consegue abrir completamente. Então, você tem uma obstrução, obstrui o fluxo que vai para frente. Então, o fluxo não segue direito. Insuficiência vai ser a falha no fechamento, então você vai ter refluxo de sangue. Nesse caso, a gente vai começar falando da estenose. A estenose aórtica, o que acontece? Vai ser uma obstrução da saída de sangue. Então, você tem uma obstrução na saída de sangue do ventrículo esquerdo, então do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, você está obstruindo nessa região. Isso gera uma dificuldade para você tirar, para você sair esse sangue. Então, a etiologia vem da febre reumática, e de uma degeneração senil e da calcificação. Então, essas são as etiologias que você tem para esse processo. Claro que você pode ter muitos outros processos, porque não é uma doença isolada, você pode ter outros processos que gerem essa estenose. Mas, principalmente, você vai ter a febre reumática, a degeneração senil, doenças congênitas e também o processo de calcificação. Então, o que acontece? Você tem um obstáculo para ejetar o sangue do ventrículo esquerdo. Você vai precisar aumentar a pressão do ventrículo esquerdo. Aumentando a pressão de ventrículo esquerdo, você gera hipertrofia de ventrículo esquerdo. Então, o que acontece? Gerou essa hipertrofia de ventrículo esquerdo. Progressivo de pressão, hipertrofiou. Aí, o que acontece com o débito? O débito cai, diminui o débito. Você tem dificuldade que gera uma sobrecarga de pressão. Então, você está tendo uma dificuldade desse sangue sair. Tem que aumentar a pressão dentro desse ventrículo. Quando aumenta a pressão, você aumenta a força no músculo do ventrículo esquerdo. Então, você acaba tendo uma hipertrofia desse ventrículo esquerdo. E aí, isso gera o quê? Aumento também da pós-carga. Então, você vai ter aumento de pós-carga. Então, quando ejeta, a ponto de você não estar com essa região completamente aberta para liberar o sangue. E o que acontece? Você diminui perfusão, porque você diminui o débito. Diminui perfusão, você tem diminuição dos vasos cefálicos, então isso gera síncope, e diminuição da perfusão das coronárias. E aí o paciente ele vai acabar tendo angina. Então, lembrando que na hipertrofia, quando a gente for ver em CC, o que acontece? Congestão e edema pulmonar. Esse processo da ICC, ela acaba tendo essa congestão e edema pulmonar porque você aumentou muito a pressão, esse sangue ele vai passar para a aorta com mais pressão e aí você acaba gerando também o edema pulmonar. Dessa parte que a gente precisa lembrar, o volume sistólico ele diminui, então você também vai ter redução do volume sistólico. Outra coisa também que você vai ter o volume sistólico final, ele vai aumentar. Então, o volume que fica ao final de cada sístole, ele acaba aumentando. E nesse caso, você tem aumento da pós-carga de ventrículo esquerdo. Então, aumento de pós-carga. O que precisa guardar disso é esse processo, a fisiopatologia. Então, você tem obstrução, aumento da pressão sistólica, gera hipertrofia, diminui débito, diminui perfusão. Então, você diminui o volume sistólico, aumenta final,
sistólico final e aumenta a pós-carga de ventrículo esquerdo. Agora, na insuficiência mitral, o que a gente precisa saber? Na insuficiência mitral, antes a gente falou da estenose aórtica, vamos só fechar com a da mitral, só para ficar completo. Então, o que acontece na estenose mitral? Na estenose mitral, a gente vai fazer aqui as veias pulmonares. Então, aqui você vai ter as veias pulmonares. Aqui você vai ter o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. Então, aqui você tem átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, você tem a válvula mitral. Então, aqui você vai ter a válvula mitral. O que acontece? Quando a paciente ele tem febre reumática, a febre reumática vai ser a principal etiologia dessa doença. Porque quando ele tem febre reumática, ele acaba tendo uma inflamação dessa válvula. E então, o que acontece? Essa válvula não vai abrir direito. Então, não abre 100%. Ela vai ser como se fosse uma porta enferrujada, ela não vai abrir direito. Então, o que acontece? O átrio esquerdo, ele vai precisar de mais pressão para ejetar o sangue. Então, ele vai precisar aumentar a pressão para conseguir ejetar esse sangue. E isso faz com que você aumente a pressão aqui, você aumenta a pressão aqui atrás também, porque você aumenta a pressão nas veias pulmonares. Mais pressão nas veias pulmonares. Quando você aumenta a pressão nas veias pulmonares, o que acontece? Essa pressão faz com que o líquido que está aqui extravase, e aí você também gere um edema pulmonar. Então, qual vai ser a marcação que a gente vai fazer aqui? Você vai diminuir o volume diastólico final, diminui volume sistólico, diminui pré-carga e aumenta a pós-carga. E aqui você tem a marcação, que vai ser a congestão pulmonar, que é o que acontece quando você aumenta a pressão aqui no átrio esquerdo, que você, consequentemente, aumenta a pressão nas veias pulmonares. Então, aqui é só um complemento dessa parte de estenose, que vai ser a estenose mitral. A insuficiência mitral, ela é mais levezinha, porque na sístole, o ventrículo esquerdo, ele ejeta para a aorta. Na sístole, o esquerdo ejeta para a aorta. E o átrio esquerdo, ele gera um HVE excêntrico, que vai ser uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, só que excêntrico, porque você aumenta o volume. Então, o átrio esquerdo, ele pode acabar ficando muito grande, porque você está aumentando o volume, o turbilhamento. Você acaba aumentando o turbilhamento. E esse turbilhamento, consequentemente, mais para frente, ele pode gerar uma endocardite infecciosa também. Então, quando a gente for ver endocardite, a gente vai ver também que a insuficiência mitral, ela também é uma das causas da endocardite, por conta do turbilhamento. Nesse caso da insuficiência mitral, você aumenta volume sistólico final e volume sistólico. Mais importante disso que a gente viu é a estenose aórtica. Então, qual é o processo fisiopatológico dessa estenose aórtica? E é isso.